A gente sabe que você não vai falar sobre treinadores, mas sobre o Dorival Júnior que você trabalhou, como é que foi ter trabalhado com ele, se você gosta da opção, se ele vem assumir o Corinthians. Bom, o professor Dorival é um grande profissional, um grande ser humano. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no Flamengo, então assim, é um rapaz não, é um senhor que eu respeito muito, é um treinador que eu respeito muito, toda a trajetória que ele teve, toda a história dele no futebol. Se for ele que vai ser o nosso comandante, não sei, mas que venha para nos ajudar, que venha para agregar, porque eu sei que ele tem muito a agregar. Se não for e for outro, eu tenho certeza que vai ser da mesma forma, as portas do clube estão abertas, a gente vai acolher e respeitar da melhor forma possível para que venha nos ajudar nesse momento. Donelli, né, ficou no seu lugar nesse período que você se recuperou e muitas críticas foram feitas a ele e às atuações dos últimos jogos. Você acha que foram críticas acima do tom? Tem alguma coisa que você possa falar sobre o desenvolvimento dele, o progresso? Você tem conversado com ele sobre isso, até para uma parte mental, talvez? Na verdade, eu não tive nenhuma conversa específica com ele, porque no dia a dia eu vi que não precisava, né? Acabei de falar ali na outra entrevista que eu passei por isso, né? Onde críticas eram direcionadas só a um jogador, e não teve uma época na minha carreira que esse jogador era eu, e eu tive que aprender a lidar com isso. Só que o dono está sendo muito mais forte do que eu, porque isso me abalava muito, e com ele totalmente diferente, né? O mesmo empenho para treinar, a mesma vontade, mesmo sorriso no rosto, e ele, melhor do que ninguém do nosso grupo, entende, na verdade melhor do que todos, né? Entende o que é o Corinthians, né? Então eu só consigo desempenhar meu melhor futebol porque eles são muito bons, tanto ele quanto o Longo, o Cauê e o Cadu, né? Então eu tenho que parabenizar a ele e a todos eles pelo trabalho desenvolvido, pela a entrega que eles têm diariamente, pela forma que eles respondem também dentro de campo, e faz parte do futebol, faz parte do progresso. A gente aprende também apanhando, eu aprendi assim também, e eu tenho certeza que ele vai, quando tiver a oportunidade de novo, vai responder da melhor forma como sempre respondeu. Por favor, aqui, para o jogador a pior coisa é não jogar, né? Tá fora, tá afastado por lesão. Como é que foram esses jogos aí afastados? Você saiu de um time campeão, tá voltando num time num ambiente um pouquinho mais conturbado, sem treinador. Você se acha já um cara indispensável nesse time? Eu tenho que trabalhar o máximo para que eu possa ajudar a equipe da melhor forma, né? E eu estou muito feliz com a minha volta, muito feliz de poder ter recuperado o mais rápido possível. Era uma lesão bem chata e que já vinha de um tempo, né, que eu não tinha como parar. Eram finais de Campeonato Paulista, eu não podia parar, eu precisava. A gente queria muito esse título e graças a Deus a gente conseguiu. Só que eu precisei parar, precisei ficar esse período fora para que eu tivesse 100%. A temporada é muito longa, tem muito jogo pela frente. Então foi importante esse período. E, bom, era muito ruim ficar de fora, era agoniante. Queria ajudar a equipe de alguma forma, mas eu fico feliz por poder voltar, ganhar, não sofrer gols. Isso é importante também no jogo. Hugo, por favor, se possível, descreva o último momento ofensivo do adversário ali, que quase culmina no empate. Sei que é possível, sem palavra de baixo calão. O que rolou dentro da área naquele pipoco ali dentro? Cara, foi um lance que o chute veio um pouco despretensioso, né? Parecia ser uma bola menos complicada, né? Mas o campo me traiu ali, eu acabei escorregando e eu não tive força para espalmar ela para longe. E ela acabou ficando curta, mas graças a Deus eu tive velocidade suficiente para levantar e fazer a segunda defesa. E aí, junto com o pé do Mateuzinho no final ali, consegui tirar a bola. E isso mostra um pouco do que foi nosso empenho, nossa vontade nesse jogo, que a gente teve que se adaptar a uma situação de expulsão logo no início do jogo, onde a gente foi bem melhor com o adversário, mesmo com o jogador a menos. E fizemos um grande primeiro tempo. Eu não vi as estatísticas ainda, mas talvez se você pegar a estatística do primeiro tempo, a gente teve muita posse de bola, a gente criou chances de gol. Então tem que parabenizar a equipe e fico feliz pela vitória e feliz por poder ajudar. Hugo, a torcida interpretou as declarações do Memphis na semana passada que ele pode ter sido responsável pela demissão do Ramon. E agora surgiu também a possibilidade de uma lista que o Memphis teria feito de treinadores que ele gostaria de trabalhar. O jogador tem tanto poder dentro do vestiário, com palavras e ações, a esse ponto, chega a ter algum fundo de realidade esse tipo de especulação? Bom, na verdade, eu estava fora, mas acompanhei tudo, né?
foram palavras bem duras realmente que ele usou, né? E da minha opinião, algumas coisas eu concordo, outras não, né? Mas cada pessoa, cada jogador tem sua visão, tem sua forma de ver as coisas e a gente tem isso aqui, né? Que nos ajuda a expressar. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O Memphis é um jogador, a gente sabe, extra classe, que nos ajuda muito, que a gente fica muito feliz por ter ele aqui na nossa equipe. Mas não teve nada a ver uma coisa com a outra. É uma questão de diretoria, de decisão tanto da presidência quanto da diretoria. Então, se eles tomaram essa decisão, foi por conta deles, né? Nosso desempenho, nossa função é desempenhar futebol e só. Mas assim, eu acredito que não temos essa influência toda, não temos esse poder todo, porque o que a gente tem que fazer é dar resultado dentro de campo. Mas nós temos meios de comunicação e nós somos pessoas públicas e isso nos dá a oportunidade de expressar também da forma que a gente quer. Então, ele usou esse meio para se expressar, né? E assim como eu também uso sempre, mas não teve nada a ver uma coisa com a outra. Ele só quis expressar a opinião dele e a diretoria tomou a decisão por ela, não teve nada a ver uma coisa com a outra. Hoje foi um jogo muito importante para o Corinthians na Sul-Americana. Domingo vai ter jogo contra o Flamengo no Maracanã e logo na quarta-feira vai ter o primeiro jogo contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil. Meio a tudo isso tem a falta de definição de um técnico. Como que está o vestiário, como que o vestiário lida, se tem uma certa ansiedade, uma certa expectativa e como você, como um dos capitães do elenco, tenta confortar esse elenco? Bom, na verdade, a gente tem só que se preocupar em fazer o nosso trabalho, né? Essa decisão de quem vem, quem não vem, é da diretoria, do Fabinho, do presidente. E eles vão definir isso. E o que a gente tem que fazer é desempenhar o nosso melhor dentro do campo, fazer o que o professor Orlando está pedindo. E então a gente tem que agradecer a ele que está se dispondo a dar o melhor, a nos ajudar. E tem nos ajudado muito. 2 vitórias com ele no comando, então a gente tem que agradecer muito a ele por todo o trabalho que ele está desempenhando. Então, independente de quem vier, vai vir para somar, mas a gente tem que estar focado no nosso melhor, que é desempenhar dentro de campo.